Convido, então, a nossa primeira palestrante, a Darklane Rodrigues, subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Belo Horizonte. Darklane, seja muito bem-vinda e fique à vontade para começar a sua apresentação. Carolina, não é isso? Isso mesmo. Bom dia, Carolina. Querida, eu estou sem vídeo, não sei se vocês vão liberar ou não. Só um minuto. Vamos fazer isso agora. Ok, só para a gente ter uma interação mínima aqui, né? Mesmo que à distância. Eu quero, então, aproveitar esse tempo inicial, sem abertura do vídeo, para agradecer o convite à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que é organizadora desse importante fórum, né, de discussão de um tema tão estratégico e inovador, e, ao mesmo tempo, tão necessário, nesse momento, nessa conjuntura em que a gente vive. Também a Universidade Católica de Minas Gerais, especialmente o Departamento de Relações Internacionais, que, inclusive, é de onde eu venho enquanto profissional do serviço social. Me formei na PUC em 2008, tenho um orgulho enorme dessa universidade e agradeço muito por estar, né, nesse momento, numa atividade organizada em conjunto com a Universidade Católica. Em nome da DIRI, eu quero aproveitar para cumprimentar o diretor Bernard, aproveitar também para cumprimentar a Cristiane Serpa, que tem sido uma parceira nos diálogos intersetoriais, aí, desenvolvimento econômico, segurança alimentar e tantas outras temáticas de políticas públicas que têm construído a agroecologia em Belo Horizonte. Então, sem mais delongas, eu vou entrar aqui. Eu trouxe uma apresentação para me orientar. Eu estou como subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional. Já está liberado, viu? Ok, da Prefeitura de Belo Horizonte, e vou fazer uma apresentação que, evidentemente, a partir do lugar da política pública, mas também considerando os vários setores envolvidos aí nesse tema na própria Prefeitura. Pode passar, por favor? Eu trouxe uma divisão da apresentação um pouco para que a gente tenha um alinhamento dos conceitos, de quais os conceitos, qual enfoque em termos de agroecologia, que a prefeitura atua com esse tema. Depois eu trago um pouquinho, descendo para a política pública, uma discussão da política de agricultura urbana, então como que essa temática se materializa de forma mais estratégica na política de segurança alimentar. E, por fim, trago também alguns dados, alguns elementos mais de dados para que a gente tome conhecimento um pouco, tenha um alinhamento de como a gente tem atuado em Belo Horizonte. Então, a agroecologia, para que a gente esteja todos, né, falando a partir de um mesmo lugar, ela pode ser considerada ciência, movimento sociopolítico e prática social. Na verdade, o conceito de agroecologia, ela articula, ela entrelaça esses três subtemas muito importantes. Ao mesmo tempo que a agroecologia, ela é tradição, ela é prática social, ela é saber popular, ela também tem um eixo de pesquisa, de estudo, tanto na linha produtiva, né, pensando aí as várias técnicas de possibilidade de plantio sustentável, com enfoque na ciência, na universidade, muito forte, e é um movimento sociopolítico. A agroecologia, ela é princípio, ela é meio e ela é fim, pensando num desenvolvimento de uma sociedade a partir desses determinados princípios. Então, ela articula diferentes áreas do conhecimento, ela orienta o desenvolvimento de sistemas alimentares sustentáveis e justos, nas dimensões, seja de uma alimentação saudável, na resiliência do território, nas questões climáticas, na discussão da proteção da biodiversidade, na promoção da justiça social e na inovação socioeconômica. Então, eu dei uma olhada em toda a programação do fórum, participei anterior a essa mesa, ouvindo um pouco sobre os negócios verdes,
e eu não tenho dúvidas que a agroecologia ela é transversal a todos os temas que nós estamos discutindo em todos os painéis, de todas as mesas deste fórum, né? Pensando em agroecologia como ciência, pensando a agroecologia como um instrumento, um princípio da sustentabilidade, da ecossustentabilidade, de forma geral, mas evidentemente também pensando na questão de sistemas alimentares, que gera aí renda, negócios, cadeias produtivas de formas diversas. Pode passar, por favor? Eu vou pedir para ir passando um pouquinho mais rápido, só para a gente poder conseguir ficar dentro do tema proposto aqui pelo evento. Aqui, descendo um pouco para a política de segurança alimentar e nutricional, a gente tem como princípio a agroecologia em todas as nossas dimensões de desenho de política pública, mas de forma muito especial na agricultura urbana e agroecológica, né? A agricultura urbana em Belo Horizonte, ela tem uma legislação que orienta a atuação do poder público e ela tem um conceito, né, mais próximo aí da ação finalística, que é entendendo que qualquer tipo de cultivo, de criação de pequenos animais, da piscicultura, da transformação da produção artesanal de alimentos e bebidas, né, as agroindústrias familiares, realizadas também no ambiente urbano, pensando a produção, o consumo, a comercialização, também são ações de agricultura urbana, né? E a agricultura urbana ela tem várias dimensões que podem vir tanto abarcando a questão medicinal, o caráter pedagógico, o convívio, o lazer comunitário, a melhoria ambiental, aí a gente fala de sistemas agroflorestais, das SAFs, a ocupação, a utilização de espaços públicos e privados, de forma de que a agricultura urbana ela tem uma dimensão ampla, né? Então, desde pensar a produção de alimentos na cidade, pensar as medicinais, pensar o resgate à tradição, pensar a ocupação do espaço urbano, pensando na cidade do bem viver, numa cidade sustentável, pensar as questões relacionadas com a resiliência, com a questão climática, a gente pode e deve pensar em estratégias da política de agricultura urbana e a agroecologia. Pode passar, por favor? Então, a partir desses dois princípios e conceitos macro, eu vou entrar um pouquinho aqui nas ações específicas da política de agricultura urbana, de forma a materializar esses conceitos na nossa ação de política pública. Então, nós podemos dizer que a gente divide essa estratégia da política de agricultura urbana em 3 grandes eixos na cidade. O eixo produtivo, né? A gente não pode falar de agricultura urbana sem falar em produção de alimentos na cidade. O eixo de acesso a mercados ou comercialização, que é um eixo importantíssimo, articulado aí, inclusive, com o painel anterior na discussão dos negócios verdes. E o eixo qualificação e formação. Evidentemente que o eixo qualificação e formação, ele é um eixo transversal, ele é um eixo que a gente fala tanto na linha da qualificação profissional, no sentido de melhoria do plantio, de melhoria da produção, de acesso a conhecimentos técnicos, mas também a gente fala de uma formação transversal, de uma formação cidadã, de uma formação a partir do conhecimento dos princípios, das práticas, inclusive familiares e cotidianas e coletivas. Então, no eixo da produção, Belo Horizonte conta com várias unidades descentralizadas de apoio à política de segurança alimentar. Vocês vão perceber aqui que eu vou falar de espaços que não necessariamente são gestados, coordenados pelo quadradinho Suzan, mas dentro de uma ação integrada de política pública com vários outros setores da prefeitura. Então, nós temos 45 áreas de produção, nós temos o Centro Municipal de Agroecologia e Educação Ambiental, a Casa de Sementes Crioulas, que é um projeto novo sendo desenvolvido com a sociedade civil organizada e com a Fundação Municipal de Parques, as estufas de apoio à produção, o Centro de Vivência Agroecológica, que data desde a década de 90, a Biofábrica de Joaninhas, que é uma estratégia importantíssima da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as unidades de compostagem, que podem ser tanto nas unidades produtivas, nas áreas de produção,
como também uma unidade de compostagem que a gente tem aí em parceria com a SLU e de trituração de poda, pensando aí que uma das técnicas importantes, né, de produzir água e de melhoria aí do nosso uso, da redução do uso da água na irrigação, é a cobertura de solo na produção. Pode passar, por favor. Você pode voltar um slide, por favor? Por favor, mais um. Mais um. Não, você está andando, retornar, voltar. Isso. Aqui são 2 eixos importantes para a gente compreender um pouco mais do que a gente está falando em termos de produção na cidade. Belo Horizonte usa o conceito de sistema de produção agroecológica de unidades produtivas coletivas ou comunitárias, que pode ser vários tipos de sistemas de produção diferentes, né? Como eu disse lá no início do conceito da própria legislação, e o território onde esses sistemas estão sendo executados. Pode passar, por favor? As unidades produtivas, elas têm várias tipologias de acordo com a legislação municipal e com a regulamentação da política. Eu vou concentrar aqui a minha fala nas unidades produtivas coletivas comunitárias. Elas podem ser sistemas agroflorestais, hortas comunitárias, unidades de compostagem, são onde a produção e a gestão são realizados por grupos coletivos, compostos por 3 ou mais pessoas, que não pertencem a uma mesma unidade familiar. Mas a gente tem também as unidades produtivas de território de tradição, a unidade produtiva institucional pública, que é aquelas que acontecem dentro dos espaços institucionais, os centros de saúde, os CRAS, os CREAS. Pode passar, por favor? A unidade produtiva familiar, a instituição privada, a unidade produtiva institucional privada com fins econômicos. Então, são várias tipologias, pode passar, mas eu vou me concentrar um pouco mais nas coletivas comunitárias. Aqui é um pouco só para vocês terem uma ideia das várias práticas da agricultura urbana, áreas maiores de produção com o intuito da comercialização, áreas pedagógicas, áreas escolares. Pode passar, por favor? Um outro eixo, como eu disse, né, dos 3 eixos principais de atuação da política é a construção social de mercados. Dentro do eixo da construção social de mercados, a gente tem o enfoque na ampliação dos espaços de comercialização destinados à agricultura familiar e urbana, e aí eu vou destacar aqui algumas das principais estratégias da prefeitura. O circuito de comercialização da agricultura urbana, então a gente pensando em carbono, em redução de emissão de carbono, pensando aí de que a produção do alimento, a comercialização do alimento, o acesso ao alimento, quanto mais próximo, né, mais a gente garante a sanidade do alimento, a gente garante a redução do custo de logística, os mercados públicos como instrumentos importantíssimos de espaço de comercialização de alimentos da agroecologia, a Central de Abastecimento da Agricultura Familiar, a CAFA, o Programa Direto da Roça, que tem aí os pontos espalhados pela cidade de produção de alimento direto do produtor, os sacolões abastecer, que também são importantes equipamentos para que a gente aproxime aí da produção agroecológica, e as compras públicas, que é um eixo importantíssimo de acesso a mercados para os produtos da agroecologia, que é a venda aí dos produtos tanto para as escolas, quanto também por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que faz aquela compra direto do produtor e a doação para as entidades cadastradas. Pode passar, por favor? Aqui um eixo que é extremamente importante, que a gente, inclusive, está dialogando com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pensar em construção social de mercados é também pensar nos processos inovadores de uso de tecnologias para a comercialização. Então, construir redes e plataformas, né, que possam comercializar alimentos saudáveis, agroecológicos, no sentido de ter aí um sistema alimentar fechado, desde a produção até o acesso ao alimento ao consumidor. Pode passar, por favor? Aqui só algumas fotos também para que vocês conheçam um pouco as nossas estratégias. Pode passar. E, por fim, o eixo da qualificação e da formação. O eixo da qualificação e da formação, pode passar, por favor, o slide, ele acontece em diversas dimensões. Ele é transversal, como eu disse inicialmente,
A formação e a qualificação em agroecologia, ela parte desde a discussão dos princípios agroecológicos até a discussão da qualificação mais para o sentido da produção. E Belo Horizonte, ela trabalha nessas várias dimensões. Hoje a gente tem uma qualificação profissional nas áreas gastronômicas, com 3 trilhas de gastronomia ofertadas no Centro de Referência de Segurança Alimentar. Além das 3 trilhas de gastronomia, a gente tem uma trilha agroecológica, que é um processo formativo, que já está na 14ª turma, mais de 580 pessoas formadas, né, aí nos princípios da agroecologia, dialogando sobre agroecologia na cidade. Nós temos um curso de promotores agroecológicos, aí já um curso com um nível maior de aprofundamento técnico, metodológico, tem uma metodologia específica, que é o Campesino a Campesino, e desde 2018 foram formados 45 promotores na cidade. Nós temos também o assessoramento e assistência técnica com enfoque produtivo na implantação de unidades produtivas, no processo de implantação das hortas comunitárias, dos sistemas agroflorestais, e nós temos também estratégias de oficinas, cursos, encontros, que são com menor hora agregada, que geram processos de construção de rede, de atividades coletivas, dialogando tanto técnica quanto também na linha da construção de vínculos em termos da agroecologia na cidade. Pode passar, por favor. Aqui eu vou entrar em alguns números, vou passar por esses slides bem rapidinho. Esses slides, eles são uma compilação, uma organização dos dados do Cadastro Municipal de Agricultura Urbana, em parceria com o Grupo de Estudos da Agricultura Urbana, o AUE, da UFMG, e são dados de referência 2019 e 2020. Em 20, nós tínhamos 41 unidades produtivas coletivas e comunitárias na cidade de Belo Horizonte, hoje a gente já chega a 45 unidades. Eu não vou entrar no detalhamento dos dados, mas vou deixar disponível para todos vocês. Belo Horizonte conta hoje com mais de 100 mil metros quadrados de área produzindo alimentos na cidade. Pode passar, por favor. Aqui, só um destaque, nós temos 58% dos atores envolvidos na estratégia participando de alguma rede ou de algum grupo relacionado à agricultura urbana. 9 dessas unidades produtivas estão em conjunto conosco, uma estratégia com a região metropolitana de certificação de alimentos por meio do sistema participativo de garantia. Ao final desse processo, né, com a certificação do alimento orgânico, nós temos 6 unidades que participam da Feira de Agricultura Urbana do município. Pode passar, por favor. Aqui é um dado importantíssimo, todas as nossas áreas de produção de alimentos, elas também são áreas que possuem práticas de conservação do solo. Então, as áreas, tem áreas destinadas de adubação orgânica, de cobertura do solo, utilizam as técnicas de curva de nível, o cercamento de canteiros, a adubação verde. Então, são técnicas agroecológicas de práticas de conservação de solo, para que a gente tenha aí, em todos os processos, seja da produção, seja no relacionamento dos atores envolvidos, os princípios da agroecologia inerentes aí às nossas atividades da política pública. Pode passar, por favor. 70%, 90%, acho que pulou um slide, pode voltar, por favor? 70% das unidades reaproveitam resíduos orgânicos. Nós tivemos um painel aqui falando sobre a importância da compostagem. As nossas unidades produtivas, elas fazem compostagem nas unidades, além da nossa estratégia com a SLU de uma unidade produtiva de compostagem de maior porte. Pode passar, por favor. 90% das unidades têm acesso à água, mas também possuem poços artesianos, captação de água de chuva, nascente. Darklane. Pessoal, só um minutinho, que eu acredito que ela tenha tido problemas com a conexão. Só um minuto.
Estão te escutando. Darklane? Bom, pessoal, vou esperar só mais um pouquinho. Ah, me parece que ela voltou aqui. Para ela Acho que eu finalizar a caí, palestra. né? Caiu, Darklane. Então deixa eu retornar rapidinho aqui para a gente poder caminhar para o encerramento também da apresentação. Ok, Pode muito passar, por obrigada. favor. Bom, além das ações de unidades produtivas coletivas e comunitárias descentralizadas na cidade, a agroecologia ela é um instrumento muito potente de discussão do planejamento urbano como um todo. E Belo Horizonte tem uma experiência muito interessante, muito importante, que é vinculada ao território Isidora. O território Isidora é uma ocupação, nós temos um programa específico no território Isidora, coordenado pela Secretaria com ações vinculadas à agroecologia, que é o Programa Territórios Sustentáveis, e mais recentemente a gente tem, então, tanto a Urbel quanto o planejamento urbano, com o PRO-Isidora, trazendo um planejamento urbano sustentável, trazendo, então, os princípios da agroecologia na centralidade de pensar o desenvolvimento e o planejamento urbano desse território. Então, as discussões relacionadas com a agroecologia, com a sustentabilidade, com a ecossustentabilidade, com a produção de alimentos saudáveis, acho que são termos que se conectam, até são sinônimos, né? Numa perspectiva aí de uma cidade que pense a sustentabilidade tanto no processo de uma cidade do bem viver, mas também que gere negócios, que gere geração de renda para a população como um todo. Pode passar, por favor? Eu trouxe um pequeno vídeo, não sei se você vai conseguir colocar para a gente, Carolina, só para vocês terem um pouquinho da experiência de vivenciar uma área produtiva na cidade, conectando a produção de alimentos com os negócios verdes, com a discussão da compostagem, pensando o território e a articulação territorial e comunitária. Você pode colocar, por favor? Nós estamos E aí, com tentando. o vídeo, eu já aproveito e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e fico à disposição para o debate. Muito obrigada, secretária. Nós estamos tentando entrar com o vídeo aqui. Se por acaso tivermos um atraso, a gente manda para o pessoal, tá? Disponibiliza depois. Só por questões mesmo de tempo. A próxima palestrante ela tem que sair em breve. E aí a gente está só dando uma olhadinha aqui, ok? Só um minuto. Vamos conseguir transmitir. Darklane, eu te peço desculpas, secretária, mas a gente vai precisar passar esse vídeo depois, tá bom? A gente passa para todo mundo, a gente vai repassar essa parte toda de material. Se você quiser enviar aqui também qualquer material pelo chat para todo mundo ter a consulta, fique à vontade. Mais uma vez a gente agradece, pede perdão pela confusão do começo desse painel, mas foi um prazer te ouvir. Muito obrigada pela contribuição e já já a gente passa para o debate e voltamos com você. Muito obrigada, Darklane. Obrigada, Carolina. Bom, vamos continuar aqui o nosso painel. Eu vou fazer uma pequena alteração na ordem por questão de tempo e disponibilidade da palestrante Cecília Michel, que é membro do Secretariado Executivo do Pacto de Milão sobre Política Alimentar Urbana. Seja muito bem-vinda, Cecília.
Muito obrigada pela sua presença. Mais uma vez peço desculpas pelo atraso e pode seguir com a sua fala. Thank you very much. I am really delighted to be here today on this, having invited to this important event, and also because we at the Milan Urban Food Policy Pact, we have a long-standing relations with the city of Belo Horizonte, which has happened also to be a part of our steering committee. So it is really a pleasure. I am going to share my screen so to present the Milan Urban Food Policy Pact and what the Milan Urban Food Policy Pact does in order to support cities in sustainable food production. I am a fast speaker, so apologies to the translator if I'm going too fast. Just tell me, no worries to interrupt me. So the Milan Urban Food Policy Pact is a non-binding international agreement among cities from all over the world. It has been launched in 2015 and it represents the legacy, the main legacy of Expo Milan 2015, the universal exhibition dedicated to feeding the planet energy for life. So the main aim of the Milan Urban Food Policy Pact is to support cities wishing to foster city-to-city cooperation and the best food practices exchange to develop more sustainable urban food system. It is a non-binding international agreement among cities, and it promotes a set of 37 recommended actions that are clustered into 6 categories, embracing more or less the whole food chain. So from governance, sustainable diet and nutrition, social and economic equity, food production, food supply and distribution, and food waste. So a mayor, a city that signed the Milan Urban Food Policy Pact, entered in this community and can decide to use the framework for action of the pact, so these 37 recommended actions, and to pick up them all or just to pick up some of them, so to inspire their policy making and decision. Our community is today composed by over 230 cities worldwide. So I've said it is a declaration with these 37 recommended actions, but it is also a tool for cities. We have different tools, 3 in particular. So we have the recommended actions, the indicators, and the best practices collected thanks to the Milan Pact Awards. So I have already mentioned the 37 recommended actions that are clustered into the 6 main categories. One of the category is food production, and we have 7 recommended actions in this field. So actions failing into this category are those actions aimed at strengthening sustainable food production by applying an ecosystem approach to guide holistic and integrated land use planning and management. So here you have the 7 recommended actions. All those actions are, let's say, applicable and implementable by cities and local governments. So you have, for example, promote and strengthen urban and peri-urban food production, but also seek coherence between cities and nearby rural food production, processing and distribution, focusing on smallholder producers and family farmers. But also you can, cities can apply an ecosystem approach to guide holistic and integrated land use planning and management. In this action, you can see that agroecology is clearly mentioned. But cities can also protect and enable secure access and tenure to land and sustainable food productions, including land for community gardens and smallholder producers.
Cities can also decide to help and provide services to food producers in and around the cities. This is really important, a really important way that the cities and local government have to short the supply chain. So support also short food chains, producers to consumers networks and platforms, producers organizations, but also improve waste and water management and reuse in agriculture. So this is our first tool, the recommended actions. But it is good, let's say, for cities to have this set of actions that can inspire their policies. But a key challenge that has been expressed by cities at the very beginning of our journey was how to measure the impact of these policy processes and initiatives, how to assess the improvement of those actions. So since 2016, the FAO, RUAF, and the MEFPP Secretariat decided to develop a set of indicators with a methodological guide to monitor every MEFPP recommended actions. So for food production, you have 10 indicators that are all available on our website. So those indicators come together with a methodological guide developed for each indicators, containing information on the rationale for selecting this indicator, but also how the indicators have been constructed, a glossary to clarify technical terms, explanations on the type of data required, how data can be collected, the expertise and resources needed, and examples of how some cities have already collected and analyzed data and used these indicators. This is very important because we all know that collecting data, using them, processing them, it's not an easy task. So this is why we decided to develop this methodological guide, and this is also is on our website, and every policymaker and practitioners can use it. The third tool is the good practices of the Milan Pact of the MEFPP. So we have these, the goal of the Milan Urban Food Policy Pact is to exchange practices and the learning between the signatory cities. So to foster this, we have developed, thanks to the collaboration with the Cariplo Foundation, the Milan Pact Awards, which is a, let's say, competition among signatory cities. So it is open only to signatory cities, with the aim of recognizing the most innovative efforts and monitor which cities were implementing the commitments of the Milan Urban Food Policy Pact. So the idea is to encouraging actions, facilitating the emergence of best practices, and then yeah, we hope that those best practices are a tool for inspiring actions in other cities. So here you can have a glimpse of special mentions and winning practices in all the past edition of the Milan Pact Awards. Just for you to know, in 2020, during the COVID, the awards were somehow converted in the Milan Pact Talks. So it was a non-competitive edition to collect videos from the MEFPP about their pandemic food responses. But this year, we have launched, it is currently open, the 2022 edition for a few more days. So if there are officers from MEFPP cities present today, I do encourage you to submit your practices. And here you can have
sorry, a glimpse of good practices in food production. Well, some of them, because I have just selected the finalists in the different MPA editions. Here, just for you to have a more deep dive on what Milan-Pact cities are doing in this field. For example, you have the city of Quito with the Agrupara, this city's participatory urban agricultural project, that by engaging a wide range of actors to create 17 alternative territorial markets or bioferias. It is worth noting that Quito has framed its policy in the context of food sovereignty and agroecology. But also you have the Hortas Cariocas in Rio de Janeiro, and what it is worth noticing here is that the Hortas Carioca program has employees, fixed term employees that are responsible to manage and grow the farms. So while most of the community gardens are normally led by volunteers, here the city decided to ensure continuity of the community gardens. But you can do also sustainable food productions in dry cities with no free land, using a particular technique, which is micro gardening, a technique developed by the city of Dakar, using recycled material and compost. And this also has the features of promoting women's empowerment. At the beginning, I have included best practices from the city of Belo Horizonte, but then I deleted it because Mrs. Rodriguez delivered such a beautiful and comprehensive presentation, so mine was fading, let's say. So I have just presented you just a few bites of Milan-Pact practices in food production, including agroecology, but I do invite you to go on our website. If you scroll down the home page, you will find the world map with some filters, and you just tick food production and you will see, or you just can also type the keyword you would like to see, such as agroecology, for example, and all good practices will appear, so to inspire your actions. So the AMIFP works on open source basis, so all materials are freely accessible in our website, and also the membership to the Milan-Pact Awards is free of charge. So by joining the AMIFP, of course, you can access to these tools with the support of the AMIFP, but you can also contribute to the development of all this material and knowledge that we hope will be of inspiration for the whole community and and other cities. So I end here my presentation, but you can also follow us on our social media website, and you can also reach me out by email. Thank you very much, and looking forward to this debate. Thank you. Muito obrigada, Ceci. Foi uma excelente apresentação. Nós vamos dar continuidade aqui no nosso painel. Logo mais a gente retorna com o debate. Bom, agora eu gostaria de chamar a senhora Nádia José, coordenadora de comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Habitat da cidade de Rosário. Seja muito bem-vinda, Nádia. Oi, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Pode seguir com a sua apresentação. Conseguiu ligar a câmera?
Certo. consegui. Ótimo, então. Boa palestra. Tá, muito obrigada. Então, eu estou aqui para apresentar um pouco do programa da agricultura urbana. Vou tentar falar devagar, porque senão eu vou... Se você está falando muito rápido, você me diz, por favor. Pode deixar. Gostaria de contar um pouco o surgimento do programa de agricultura urbana aqui em Rosário. Aí, se puder passar para outra próxima. Então, Rosário está aqui na Argentina, na cidade de Santa Fé, na província de Santa Fé, e ela está dividida nesses 6 distritos, nessas 6 zonas, 6 partes da cidade. Isso é muito importante porque o município daqui ele tem uma descentralização, então tudo o que eu vou falar também tem a ver com isso. Próximo, por favor. Nádia, vou só te Sim. interromper um pouco, só para te dizer que o seu slide está um pouquinho maior do que a apresentação. Se por acaso cortar alguma informação, a gente vai tentar tirar do modo apresentação, só para que você possa passar todas as informações, tá bom? Tá bom. Então, pode ir no próximo, se você quiser. Ótimo. Tá. Então, a último censo, aí mostrava esses números da população, e agora, a gente não tem os números, o último censo que foi nesse ano, mas está ao redor de 1.006.000 habitantes. E gostaria de contar um pouco do surgimento do programa, porque é muito interessante. No final do ano 90, a Câmara Municipal sancionou uma portaria que ordenou a implementação de um programa de hortas comunitárias. Esses espaços, essas hortas, eram dadas para pessoas desempregadas, para núcleos familiares, para grupos de pessoas da terceira idade, para estudantes, pessoas com consumo problemático e entidades de serviços. Aí, a ideia da soberania alimentar começa a crescer na crise de 2001. Aí mais da metade da população se encontrava abaixo da linha da pobreza. Então, nesse contexto, esses espaços produtivos se tornaram locais de contenção, onde se começaram a formar laços familiares, comunitários, com a produção de técnicas agroecológicas. Aí, no ano 2001, essa crise começa a formação dessas hortas. Então, são 700 hortas na primeira parte, que são esses espaços de contenção onde as pessoas que eles ficaram sem emprego começaram a sembrar e coletar os seus alimentos, tanto para próprio consumo como para venda. Aí é a criação das primeiras feiras municipais, são as feiras de criação de produção agroecológica. Esse foi ano 2002. Antes disso, você não conseguia ver nem chegar nos alimentos agroecológicos. Seguinte, por favor. Então, nessa criação do Programa de Agricultura Urbana, que foi mais ou menos nesse ano, esse programa, ele inclui o trabalho das pessoas, a produção de alimentos nutritivos e a proteção do meio ambiente. Então, é muito importante isso, porque aí as pessoas que não tinham como se alimentar chegam ao espaço e elas recebem uma espécie de uma parte da terra para fazer os seus cultivos, e aí o município se encarga de capacitar eles. A pessoa chega no município pedindo isso, na pesquisa de um espaço para sembrar, e desculpa, estou um pouco, tenho que fazer a tradução no momento. E os espaços, eles são dados para as pessoas
E são dadas as sementes e a forma de eles conseguir se capacitar, não? Desculpa um momento. Aí. Então, o circuito, ele se inicia com uma entrevista pela Câmara Municipal. Depois, em um terreno, na horta, onde eles vão trabalhar para autoconsumo ou para comercialização. Eles são treinados tecnicamente para ter as melhores ferramentas e poder trabalhar sem agrotóxicos. Aí eles são convidados para participar do ciclo oferecido, denominado ABC do empreendedorismo, onde eles são ministrados os conteúdos relacionados para a gestão da sua economia e as estratégias de vendas. Esse sistema, esse circuito de produção, ele termina num sistema de feiras, que neste ano a gente tem 1.500 feiras distribuídas pelos diferentes bairros que compõem Rosário. Por isso eu falava na primeira parte da importância dessa descentralização. Aí você consegue chegar a esses produtos agroecológicos nas diferentes partes da cidade. Siguiente, por favor. Siguiente. Aí essa nova possibilidade do cidadão de escolher os alimentos agroecológicos. Como falei antes você não conseguia chegar a esses alimentos. E agora, a agroecologia é concebida como um sistema de princípios, ações, e está no campo político, social e cultural produtivo. As comunidades que partem do conhecimento e permitem o crescimento dos sistemas agroalimentares. As pessoas que trabalham, os agricultores que trabalham nas hortas, são visibilizados. Seu trabalho é levado a um nível um pouco melhor. E eles trabalham também com comedores comunitários. Isso também é muito importante, porque é uma parte da cidade que aqui na Argentina, em Rosário, está dada para as pessoas que trabalham com pessoas que são em situações muito vulneráveis. Siguiente, por favor. Siguiente. Então, nesses objetivos que aqui se tem em Rosário, é a recuperação das terras. Tinha umas terras que eram lixeiras, né? Tinham umas terras que estavam desocupadas. E aí o governo ele está trabalhando para que essas terras sejam recuperadas. Essas terras que antes as pessoas jogavam lixo, agora eles são recuperadas e têm hortas agroecológicas. Siguiente, por favor. No programa de agricultura urbana, hoje temos 7 parques, hortas, que são 7 espaços muito grandes, onde tem 155 famílias que trabalham. Huerteiros e huerteiras, pessoas agricultoras e agricultoras, o maior porcentagem é mulheres. Hortas comunitárias, 25 hectares cultivadas, pontos de comercialização e centro agroecológico de investigação. Programas de chácara familiar e horta em casa. Todos esses programas são de capacitação constante. Siguiente, por favor. Bom, segurança alimentar, que era muito o foco desse também, é a garantia de que as pessoas possam aceder a esses alimentos inócuos, sanos, de bom valor nutricional. Aqui, num desses espaços que falava antes, que o Centro Agroecológico é um espaço de investigação, onde chegam sementes e se experimentam para ter a melhor variedade de cada uma dessas hortaliças que se possa cultivar aqui na cidade. Então, nesse momento, tem muitas pessoas também, os coordenadores do programa de agricultura urbana, os promotores dos parques hortas e os coordenadores das feiras que estão trabalhando para que tudo isso possa se desenvolver. Siguiente, por favor.
no momento da pandemia, os parques, hortas, esses espaços continuaram abertos, porque o alimento sempre foi uma primeira necessidade, né? Então, neste próximo ano, vai se abrir mais 2 parques hortas. Na verdade, na pandemia, esse parque horta oeste foi aberto no meio da pandemia, e é um espaço que não tinha nada, tinha só a grama, e aí no meio da pandemia ele se transformou e tem muitas famílias trabalhando agora. Seguinte, por favor. Para este ano, a gente tem 2 parques horta, esse Parque Horta Norte e o Ponto Cuidar. Aqui tem um programa que se chama o Programa Cuidar, e esse programa inclui muitas ações que têm a ver com a agricultura urbana. Eu acho que já está terminando, não sei se tem mais alguma... Bom, muito obrigada pela possibilidade de contar um pouco o que está fazendo aqui. Na verdade, é muito trabalho que está se fazendo desde o ano 2001, tem muitas pessoas envolvidas e, bom, tomara poder continuar aí contando um pouco das políticas aqui. Muito obrigada. Eu acho que sou a... Está sem áudio. Muito obrigada, Nádia. Muito interessante todos os exemplos citados. A gente agradece. Agora vamos dar início ao nosso debate. Estamos com um pouco do tempo reduzido por conta do atraso que tivemos, mas de toda forma gostaria de colocar, se todos os painelistas puderem abrir suas câmeras para que a gente possa colocá-los todos em destaque aqui. Eu primeiro vou abrir espaço para que vocês possam fazer perguntas entre si. Nós sabemos que a secretária Darklane tem uma pergunta para fazer. Pode fazer, secretária. Bom, vou aproveitar a oportunidade. Rosário é sempre um grande parceiro da Prefeitura de Belo Horizonte, mas a gente sempre aprende ainda mais nos espaços de diálogo. Parabéns, Nádia, mais uma vez. A pergunta, na verdade, é porque, para o apoio do poder público, se existe algum período que vocês consideram que a horta comunitária ela já tem um nível de sustentabilidade para dar continuidade à sua atuação sem o suporte público. Se existe esse ciclo de fomento, de apoio com a semente, mas depois os produtores e a horta ela caminha com assessoramento, com algum tipo de suporte, mas sem aquele acompanhamento, sem a entrega das sementes de forma mais contínua pelo poder público. E se existe esse tempo? A cidade... Desculpa. Posso falar? Só ia dizer que eu não sei se você conseguiu compreender. Eu acho que sim. Ok. Sim, aqui também tem, eu não sei como se fala em português, mas tem uma vez ao ano que os agricultores que têm sementes, que eles têm conservado muitas sementes que são bem originárias daqui, eles fazem uma feira onde eles entregam essas sementes, eles cadastram a pessoa e a pessoa já ela leva a semente. E aí, no ano seguinte, tem essa mesma feira e é um intercâmbio de sementes entre os agricultores e as pessoas. Além disso, tem capacitações, que uma capacitação que se chama A Horta em Casa, onde tem essas capacitações nas diferentes partes da cidade que as pessoas também podem acessar. Eu não sei se eu respondi. Respondeu sim. Obrigada, Nádia. Por favor.
Ok. Bom, vamos seguir aqui. Queremos saber se mais alguém que está participando aqui do nosso webinar gostaria de fazer uma pergunta pelo chat. Nádia, sinta-se muito à vontade também para perguntar, caso tenha alguma dúvida. A Cecília, infelizmente, teve que sair, ela tinha um horário, mas também se houver algum tipo de pergunta para ela, a gente encaminha, ó, inclusive, aqui no chat ela disponibilizou o e-mail dela. Acredito que todos possam ver a envio de perguntas. Bom, Nádia, gostaria de fazer alguma pergunta? Sim. Eu estava aí olhando para a Darklane. Eu gostei quando falam dos objetivos da produção, não? Que tem para autoconsumo, comercialização, para doação, para terapia, para lazer, pesquisa, ensino, práticas espirituais, religiosas. Eu gostaria de saber se pode falar um pouco mais disso, né? De como eles fazem para fazer a doação, quem são que fazem a doação, e a parte da terapia também é muito interessante. Bom, no momento da implantação da unidade, a gente divide por fases. Uma delas é a organização social do grupo. Na discussão da organização social do grupo, o grupo também dialoga sobre qual que é o objetivo da produção, dentro do processo formativo, organizado pela prefeitura. E aí, com o amadurecimento suficiente, eles decidem se aquela área produtiva, aquela horta comunitária, aquela agrofloresta, ela tem o objetivo principal de comercialização, se ela tem o objetivo principal de parceria com a universidade, com o intuito de pesquisa, testes de semente, se ela tem um objetivo, inclusive, terapêutico, com parceria com grupos dos centros de saúde, com comunidades tradicionais, numa linha de que o produzir alimentos, lidar com a terra é considerada também uma terapia em si, e no processo final faz encontros e distribuição dos alimentos entre os agricultores. Então, a finalidade da unidade, ela é um processo de autoconhecimento do próprio coletivo e de uma definição do coletivo. E a prefeitura, então, ela aporta conhecimento técnico para essa tomada de decisão e depois ela fomenta qualquer uma das linhas que o grupo optou. Então, ela apoia qualquer uma das possibilidades da agricultura urbana naquela área produtiva, seja a comercial, seja a de doação, e aí a de doação, o grupo também escolhe se ele quer apadrinhar alguma entidade que faz um trabalho social no território, se ele quer distribuir entre o próprio grupo e as famílias que moram próximo, ou também tem a opção de doar para o banco de alimentos, que é um equipamento da prefeitura que recebe alimentos de sacolões, empresas e também de agricultores, e o banco faz a distribuição para entidades posteriormente. Ok? Muito bom, obrigada. Bom, acabamos de receber uma pergunta aqui no chat, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou. Eu até peço desculpas à Patrícia. Patrícia, a gente vai ver se a gente consegue, a gente vai passar aqui para as palestrantes para que elas possam responder. Gostaria muito de agradecer a presença de todos, principalmente da secretária Darklane e da Nádia. Foi um prazer ouvi-los. Ceci, vou repassar depois o meu agradecimento. Com toda certeza foram palestras que enriqueceram muito também sobre o que tem sido feito. A agroecologia realmente é uma linda possibilidade para todas as cidades. Muito obrigada. Vamos encerrar aqui o nosso painel.